Vem cá, você já reparou como certas obras atravessam suas páginas e telas para entrar no imaginário coletivo? Demon Slayer é um desses casos. Não é apenas mais um anime de ação, é um fenômeno. Neste vídeo quero explorar porque Demon Slayer, também conhecido como Kimetsu no Yaiba, importa para a cultura pop atual, o que ele representa, como chegou tão longe e que sinais ele dá sobre como consumimos cultura hoje. Me chamo Ítalo Cunha e neste conteúdo levarei você por contrastes entre novela de nicho e blockbuster internacional, entre fã antigo e espectador curioso. E ao final espero deixar uma provocação. Será que Demon Slayer é só um reflexo ou também é um agente de mudança? Para quem conhece bem Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba traz desde o mangá de Koyoharu Gotoki personagens que lutam não só contra demônios físicos, mas contra traumas internos. A perda, a culpa, o medo. Quem só ouviu falar talvez imagine algo de fantasia pesada, com lutas épicas, e sim, há isso também, mas há mais. Há evolução de personagens, há questionamento sobre sacrifício, redenção e conexão humana. Essa ambivalência, ação mais sentimento, permite que Demon Slayer dialogue com dois públicos, o fã de anime e um público mainstream que busca bom entretenimento visual. E isso já aponta para algo maior. Ele não ficou restrito a um nicho, ele transbordou para o todo. É nessa transposição do mangá para o anime, do anime para o cinema, que vemos o poder de uma narrativa bem construída. Pessoas que nunca leram mangá ou seguiram animes começaram a conhecer Demon Slayer por causa da estética, do nível da animação, do boca a boca, da presença nas redes sociais e finalmente pelo cinema. Logo, antes de falar de números, vamos ver o que dizem os números. Porém, antes gostaria de pedir a sua inscrição aqui no canal do Cabra Geek, deixar o gostei no vídeo e se achar necessário, comenta também. Acaba ajudando ainda mais a gente o engajamento. Se Demon Slayer ganhou projeção visual, foi porque já vinha de uma base literária, o mangá, extremamente forte. Até meados de 2025, o mangá de Demon Slayer já ultrapassou a marca de 220 milhões de cópias vendidas no mundo, uma cifra monumental para uma obra relativamente recente. No universo dos mangás mundialmente, isso coloca entre os mais bem-sucedidos. Em comparação, One Piece segue robustos com mais de 500 milhões de exemplares vendidos, ocupando aí o topo das listas históricas. O que é impressionante, Demon Slayer fez isso com menos volumes totais, ou seja, com média de vendas por volume extremamente alta, o que indica que cada novo volume tinha de saída um público grande esperando. Em parte, isso foi impulsionado pela popularização do anime. E há também este dado, mesmo após finalizado o mangá, Demon Slayer continuava vendendo muito, mas muito, mas muito. Em agosto de 2025, para vocês terem uma noção, por exemplo, foi o mangá mais vendido no Japão naquele mês, com mais de 515 mil cópias vendidas somente naquele período. Então, o mangá não foi apenas um momento inicial, ele se manteve relevante, e isso cria uma base real de fãs, de colecionadores, de pessoas que se sentem parte de algo. Aqui chegamos ao ponto de inflexão. Demon Slayer foi adaptado para anime e depois para filmes. E nos cinemas, ele ultrapassou expectativas que muitos especialistas achavam improváveis para obras originalmente otaku. O mais recente, o Demon Slayer Infinite Castle, o Castelo Infinito, já quebrou diversos recordes. No Japão, no dia de estreia, ele arrecadou cerca de 1,64 bilhão de ienes, que é aproximadamente aí 11,1 milhões de dólares. A maior bilheteria de estreia da história japonesa. Nos primeiros dias, ele rompeu recordes anteriores, como os do próprio também Demon Slayer, o Mugen Train, que é o filme passado, e atingiu um acumulado impressionante já nas primeiras semanas. E internacionalmente, o filme ultrapassou cerca de 648 milhões de dólares em bilheteria global, ultrapassando aí facilmente o Superman e muitos filmes da Marvel, viu? Sinal de consolidação no mercado mundial. Mais ainda, em 2025, ele assumiu a posição de maior filme de anime de todos os tempos em termos de receita global. Nos Estados Unidos, sua estreia foi de cerca de 70 milhões de dólares em um único fim de semana, um marco para um filme de animação estrangeira. Esses números não são apenas
bons para anime. São números de blockbuster, de franquia que compete de igual para igual com produções hollywoodianas. E como eu já disse, deu uma peia grande em muito filme da Marvel, da DC e outras franquias consagradas lá dos Estados Unidos. Mas aqui neste conteúdo eu não quero só impressionar com números, quero refletir o que significa que um anime ou mangá alcança esse porte. O que isso quer dizer? Por que Demon Slayer está ocupando esse espaço no mainstream? E aí a gente vai levantar alguns pontos. O primeiro, mudança de paradigma cultural durante décadas. Produções de Hollywood dominaram as grandes bilheterias globais. Animações japonesas ocupavam nichos. O sucesso de Demon Slayer mostra que essa hegemonia está sendo questionada. Obras vindas de outras culturas, com estética, narrativa, valores diferentes, hoje têm espaço real. Em mercados asiáticos, por exemplo, filmes locais já competem ou superam produções americanas. Demon Slayer é parte desse movimento. O segundo ponto que eu trago aqui para vocês é convergência de mídias e fidelidade narrativa. Uma adaptação mal feita, um anime ou filme, facilmente quebra a ponte com o público original. Mas Demon Slayer ele conseguiu adaptar com coerência, estética, fidelidade emocional, continuidade narrativa, oferecendo material novo, mas respeitando a essência. E para mim essa tá a chave, você respeitar a essência daquela obra. Isso fortaleceu o engajamento dos fãs e ao mesmo tempo convidou novos espectadores. Terceiro ponto, a cultura pop como sistema global. Hoje, fãs de várias partes do mundo consomem animes, mangás, games, produções coreanas, etc. Demon Slayer tornou-se um componente, talvez um dos principais desse ecossistema. Ao alcançar cifras de blockbuster, ele empurra para que estúdios, distribuidoras e exibidoras reconheçam que esse mercado alternativo, entre muitas aspas, é na verdade um mercado principal em expansão. O quarto ponto aqui é o impacto simbólico para gerações adultas, principalmente aí 35+, porque para quem tá nessa faixa etária ou mais, já viveu uma época em que quadrinhos japoneses era nicho, revistas especializadas, locadoras de anime ou VHS legendado. Ver um título originado nesse cenário e que você talvez tenha acompanhado como curiosidade, torna-se um dos maiores sucessos globais, é uma ponte entre passado e presente. É uma vitória simbólica para quem sempre acreditou que aquilo podia ter valor, não só como coisa de nicho, mas como parte da cultura oficial. Claro, todo fenômeno tem seu lado de sombra e seus limites, e é bom refletir nessas tensões. O risco da superexposição quando algo se torna mainstream demais, há quem acha que perde alma. Alguns fãs originais acusam adaptações atuais de diluição da profundidade ou da priorização do espetáculo em detrimento do conteúdo. O equilíbrio entre audiência ampla e integridade narrativa é tênue. Comparar sucesso com saturação, nem todo anime ou mangá consegue atravessar essa barreira. Muitos títulos permanecem cultuados, admirados, mas não atingem esse patamar de receita ou alcance. O sucesso de Demon Slayer é em parte singular, não necessariamente replicável, você me entende? Temporariedade do hype, mesmo os maiores sucessos podem perder força se não mantiverem qualidade nas próximas adaptações, como as sequências de filmes, por exemplo. A auréola pode murchar. A expectativa é alta justamente por conta do nível da produção, tanto do mangá, quanto do anime, quanto do primeiro filme, quanto desse filme agora. Se nos próximos conteúdos, se nos próximos filmes entregarem menos, o contraste será ainda mais percebido. Diferenças culturais e barreiras locais. Embora Demon Slayer esteja indo bem globalmente, há mercados, idioma, cultura, distribuição que ainda resistem ou exigem adaptação, como legendas, dublagem, marketing local, às vezes até cultural também. Nem sempre o fenômeno será tão homogêneo em cada país. Esse contraste entre expectativas altas e riscos nos ajuda a ver que Demon Slayer serve como um laboratório cultural. Ele nos mostra o que está funcionando, mas também nos mostra até onde podemos ir antes de esbarrar nos limites da economia da cultura. Para quem nunca leu ou assistiu Demon Slayer, pode parecer só mais uma franquia de ação e investigação sobrenatural, mas se você olhar mais de perto, vai perceber que ele captura
medos humanos, relações familiares, dilemas morais, e isso conecta com qualquer um, em qualquer idade. Para quem já é fã, é um momento de orgulho e de olhar adiante, de acompanhar como essa história evolui, como o futuro dessa franquia vai manter coerência e como ela vai influenciar outras obras. Te indico também a assistir a estes outros vídeos aqui na lateral, tá bom? Só clicar e curtir. Lembre-se de se inscrever aqui no canal, curtir, compartilhar, comentar e por aí vai. O meu muito obrigado e valeu!